Quando não compreender, você me fala, tá? Que a gente tenta lhe ajudar de outra forma. Esse exercício aqui, eu não me lembro mais a data dele, mas é um exercício importante. Esse exercício que trata exatamente do domínio e da imagem da função quadrática. Então, essa questão 1 dizia o seguinte: o volume y do paralelepípedo é dado em função da medida x na figura. Qual é a sentença matemática que define essa função? Bom, se ele disse que y é o volume, e você já aprendeu que volume é a multiplicação do comprimento pela largura, pela altura de um paralelepípedo, então não tem erro, gente. É questão muito, muito fácil. É possível ter questão dessa natureza na prova? Sim, é possível. Possível não, é praticamente certo. Então, acompanhei y vai ser igual, coloquei o coeficiente numérico aqui na frente, o 1 vezes o x vezes o x mais 1. Você multiplica y igual a 1 vezes x, x vezes x ao quadrado, x vezes 1, x. Então, esse polinômiozinho aí, y igual a x ao quadrado mais x, é a lei de definição desta função. Segunda questão. Como eu espichei um pouco aqui a folha, esse quadradinho ficou parecendo um retângulo. Mas ele é quadrado. Se tem lado 5 e lado 5, então foi dito o seguinte, que no quadrado, nesse quadrado aqui, imagina, né, que seja um quadrado. A área y da região colorida, região que foi pintada de azul ou roxo, é dada em função da medida x. Observe o que é x. Um dos lados, tá, desse quadrado aqui que foi retirado esse pedaço dele. Escreva a lei que define a função dada por essa relação. Bom, se y indica a área da região colorida, como é que nós vamos chegar à expressão matemática que representa a área apenas da região que foi colorida? Você pode pensar, se fizer a área total da figura menos a área da região que não foi colorida, vai te ajudar, e muito. Tá bom? E é então esse o raciocínio. Se eu tenho um quadrado de lado 5, a área desse quadrado grande vai ser o quê? 5 vezes 5. Aqui ele, ó, 5 vezes 5. A região que não foi colorida, ele teve um lado medindo x, e se essa parte aqui, que foi colorida, também media x, e se eu sei que a base toda vale 5, que tudo isso vale 5, então é óbvio que esse espaço da base inferior, tanto superior, vai ser o quê? O todo menos a parte. Ou seja, 5 menos x. Tá bom? Então, acompanhe. A área da figura toda é 5 vezes 5. A área da região não colorida vai ser o quê? O x vezes o 5 menos x. Aqui ela. É a área total menos a área não colorida. Multiplicando 5 por 5, deu 25. X vezes 5 dá menos 5x. Menos por menos mais. X vezes x, x ao quadrado. Então, essa expressão indicada por uma equação de segundo grau, y igual a 25 menos 5x mais x, representa a área da figura. Tá certo? Professor, eu coloquei na frente x ao quadrado menos 5x mais 25. Tá errado? Não. A ordem aqui não vai alterar.
Aliás, estaria até mais correto você trazer esse coeficiente A para frente. Quando não entender, me diga, tá bom? Terceira, dada a função y igual a x ao quadrado menos 15x mais 26, determine a imagem do número real 10 por essa função. O que é imagem? Imagem é o valor do y, y de imagem, i de y, para fixar bem na memória. Então, qual a imagem do número 10? Você vai colocar no lugar do x o valor 10. Fica então y igual a x ao quadrado, 10 ao quadrado, menos 15 vezes x, 15 vezes 10, mais 26. 10 ao quadrado é 100. 15 vezes 10 é 150, mais 26. 100 menos 150 dá menos 50. Menos 50 mais 26, menos 24. Logo, a imagem do número 10 pela função é menos 24. Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Posso continuar? Pronto, vou seguindo. Vamos agora para a quarta. Se tiver dúvida, gente, pelo amor de Deus, não fica com essa dúvida, porque daqui tem questão que vai cair na sua avaliação. Quarta, dada a função y igual a 6x ao quadrado menos x menos 3, qual é a imagem do número real 1/2 por essa função? Então, você vai colocar 1/2 no lugar de x. Fica, então, 6 vezes 1/2 ao quadrado, menos 1/2, menos 3. Onde tem x, eu coloco 1/2. 1/2 aqui resolvendo a potência dá 1/4. 6 vezes 1 é 6, né? Então, ficou 6 sobre 4, já tirei o MMC. De 4 e 2 é 4. 4 por 4, 1 vezes 6 é 6. 4 por 2 é 2 vezes 1, 2. 4 por 1 é 4. 4 vezes 3, 12. Então, 6 menos 2 dá 4. 4 menos 12, menos 8. Dividido por 4. Então, a imagem é menos 2. A questão 5. Usando a sentença matemática y igual a x vezes x mais 1 sobre 2, que foi descrita no início do capítulo, essa daqui é aquela que impressionou o professor, o aluno de nome Gauss, né? Faça a soma de tantos números, querendo deixar o aluno ocupado, e o aluno descobriu essa fórmula. Então, a soma dos y, a soma y dos 1000 primeiros números inteiros positivos vai ser quanto? É só você trocar o x por 1000. Ficou, então, 1000 vezes 1000 mais 1 sobre 2. Eu simplifiquei o 1000 com 2, fiquei com 500 vezes 1001, que resultou 500.500. A soma dos 1000 primeiros números naturais. Tá certo? Aliás, inteiros positivos. Já na letra B, ele pediu que você calculasse o número inteiro positivo para que a soma y desse 66. Então, você pega a expressão que está lá em cima, x vezes x, x ao quadrado mais x, x ao quadrado mais x sobre 2, igual a 66. Tá? Tira o mínimo múltiplo comum ou multiplica cruzado, que foi o que eu fiz. X ao quadrado mais x igual a 2 vezes 66, que deu 132. Daqui a equaçãozinha, que não é mais novidade para vocês. Todos sabem resolver uma equação de segundo grau, b ao quadrado menos 4ac. Você obteve para delta o valor 529, cuja raiz é 23. Usou a fórmula resolutiva menos b, ou seja, menos 1, aqui dessa expressão, mais ou menos a raiz quadrada de 529, que é 23. Trabalha o x', menos 1 mais 23, 3, que deu 22, dividido por 2, 11. E menos 1 menos 23, menos 24 dividido por 2, menos 12. Só que o 12 não satisfaz, porque ele está querendo a soma dos
aliás, o número positivo que satisfaça essa questão, para que o y seja de fato igual a 66. Por essa razão, apenas o valor positivo convém, ou seja, o valor 11. A questão 6 diz: a soma dos x primeiros números ímpares positivos é uma função definida pela lei, y é igual a x ao quadrado. Então, de acordo com essa lei, respondamos: qual a soma dos 100 primeiros números ímpares positivos? Substitui o x por 100. 100 ao quadrado, 100 vezes 100, 10.000. Resposta da letra A. Da letra B, calcule a quantidade dos primeiros números ímpares positivos cuja soma é 256. Agora o 226 vem para o lugar do y. 256 é igual a x ao quadrado. Ou x é igual a mais ou menos a raiz de 256, que é 16. Como trata-se de quantidade de números ímpares e positivos, então você só vai considerar o valor positivo, 16. Na letra C, ele quer saber qual é a maior parcela, um número ímpar, da adição referente ao item B. Bom, se ele falou números ímpares positivos, então imagine aqui o 1, mais o 3, mais o 5, mais o 7, 9, 11, 13, mais o 15, até o número 31. Por que foi até o número 31? Porque a questão me informou que eu devo encontrar 16 números. Então, essa soma tem que ser dos 16 números. E você percebe que a maior parcela, ou seja, o último número ímpar que você estaria somando é o de número 31. Tá certo? A parcela maior é o de número 31. Quem foi que chegou agora, meu Deus? Luiz Fernando. O que houve, meu filho? Chegando só agora. Então, essa atividade, está aí o gabarito dela. Se não fez, baixe. Tente refazer. Aprenda. Só se aprende exercitando. Tá bom? E vamos aqui para o exercício do dia 13. Ou seja, da última sexta, né? Duas questõezinhas. Determine as coordenadas x e y do vértice da parábola que representa cada uma das seguintes funções. Repare aqui, na letra A, y igual a x ao quadrado mais 6x mais 8. Qual é a fórmula do xv e a fórmula do yv? Tá? O que quer dizer esse v? O v quer dizer vértice. Já pegando carona aqui com a questão 2, esse pontinho lá em cima é o que eu chamarei de vértice. O xv é o número que esse vértice vai se corresponder com o eixo das abscissas, com o eixo x. E o yv é exatamente esse valor último, tá? Que vai estar marcado no eixo das ordenadas. E para o cálculo do xv, nós vamos usar sempre a fórmula menos b sobre 2a. Grave aí na sua memória, menos b sobre 2a. Não é o mesmo que menos b sobre a, que lá era a soma das raízes sem precisar resolver a função. Aqui é o vértice, menos b sobre 2 vezes a. Então, você olha para a função, identifica como b o valor 6. Então, faça menos 6. Identifica como a o valor 1. 2 vezes 1. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Já o yv, você pode encontrar de duas maneiras. Usando a fórmula menos delta dividido por 4 vezes a. Ou simplesmente substituindo o xv na equação. É o que eu achei mais prático aqui. Onde tem x, eu coloco então o valor menos 3. Então, menos 3 ao quadrado mais 6 vezes menos 3 mais 8.
Encontrei, então, o valor menos 3 e 1. Portanto, o vértice dessa função vai ficar no menos 3 e no menos 1. Menos 3 e menos 1. Menos 3 de x e menos 1 de y. Tá? Menos 3 e menos 1. Apenas observando que se o A é positivo, você ainda lembra, né? A questão da concavidade. Menos 3 e menos 1. Foi isso? Então, menos 3. Imagine que o menos 3 seja bem aqui. Menos 3. Menos 3 é a coordenada do x, tá? E o menos 1 seria aqui, tá? Então, esse vértice ficaria exatamente nesse ponto. Como o A é positivo, a concavidade seria aberta para cima. Ok? Seria aberta para cima. Iria cortar o eixo x, onde? No zero da função. O que é o zero da função? Seria, você já aprendeu lá na função de primeiro, seria você dar para y o valor zero e descobrir o valor do x. Ou seja, resolver a equação de segundo grau. Sempre que se falar em zero da função, imagine, vou resolver a equação. Vou atribuir para y o valor zero e descobrir x. E é assim que se trabalha. Então, na letra B, novamente, xv é menos b sobre 2a. Menos 2 sobre 2 vezes 1. 2 por 2, 1. O yv é do mesmo jeito. Substituí o valor 1 e obtive o valor menos 9. Então, 1 e menos 9. Na letra C, o xv menos b sobre 2a, então menos 8 sobre 2 vezes menos 1. Menos 8 dividido por menos 2, mais 4. O yv vai ser, então, a substituição do 4 na expressão, que resultou o valor 1. Então, 4 e menos 1. Como é simplesmente cálculo, eu vou avançando aqui. Letra D. xv menos b sobre 2a, grava bem na memória. Menos b sobre 2 vezes a, então ficou menos 6 sobre menos 8. Simplificando 3 quartos. O yv, substituindo o 3 quartos no x da expressão, eu encontrei para y o valor 9 quartos. Portanto, 3 quartos e 9 quartos é o vértice da função. Tá? Só uma perguntinha. Ou melhor, não é nem uma perguntinha, é um esclarecimento. Quando o A é positivo, será que nós teremos ponto de mínimo ou ponto de máximo? Já tinha falado alguma coisa sobre isso. Nós teríamos ponto de mínimo, porque o vértice estaria do lado de baixo. Quando o A é negativo, ao contrário, parece com esse gráfico aqui, da questão 2. Aí você teria ponto de máximo. Esse pontinho aqui seria o ponto de máximo. Ok? Vamos seguindo. Na letra E, xv menos b sobre 2 vezes a, encontrei menos 3. E o yv eu encontrei 2. Na letra F, eu encontrei como xv o valor 0 e para yv o 36. Substituindo o 0 aqui na expressão, 0 ao quadrado é 0, 0 negativo nem positivo não existe, então o yv é 36, 0 e 36. Na letra G, o xv menos b sobre 2 vezes a, menos 7 sobre menos... sobre 2 vezes a, 2 vezes 1, 2. Então, menos 7 sobre menos 2, 7 meios. Substituindo o x na expressão, eu obtive o valor 9 quartos. Só um pequeno detalhe. Você pode achar que eu estou julgando você com alguma incapacidade, mas não. Eu sei que às vezes, de tanto a gente trabalhar com outros conteúdos, acaba não lembrando que quando se tem uma soma com denominadores diferentes, é preciso fazer o MMC. O mínimo múltiplo comum de 4 e 2. Então, você divide 4 por 4 uma vez, menos 49. 4 por 2 é 2, 2 vezes 49, que é 98.
4 por 1 dá 4, 4 vezes 10, 4 por 4, 1, perdão. 1 vezes 10 é 10, tá bom? Aí faz novamente o mínimo. Aqui é porque eu fiz separado, né? Fiz novamente o mínimo e encontrei os 9/4. Na letra H, acompanha aí. O XV deu 5, YV menos 1. Na I, eu encontrei para XV 1, YV menos 3. Na J, eu obtive menos 1/4 e mais 1/4 as coordenadas do vértice dessa função. Bom? Vamos então para a questão 2. Ele disse o seguinte, é uma questão de universidade. Universidade Municipal de Campinas, São Paulo, acho que é isso. Uma loja fez campanha publicitária para vender seus produtos importados. Suponha que X dias após o término da campanha, as vendas diárias tiveram sido calculadas segundo a função y igual a menos 2x ao quadrado mais 20x mais 150, conforme a representação gráfica. Letra A. Depois de quantos dias, ou seja, ele está querendo XV, após encerrar a campanha, a venda atingiu o valor máximo. Então, o valor máximo. Nesse caso, você vai procurar o XV, tá certo? O valor máximo. Por que ele tratou de valor máximo? Porque, veja bem, está lá na parte superior. Se o gráfico fosse o contrário, seria valor mínimo, valor máximo, o XV. E a fórmula para calcular o XV, a gente já treinou aqui na questão 1, sempre vai ser o menos B sobre 2 vezes A. Ou seja, menos 20 sobre 2 vezes o A. 2 vezes menos 2. Fica menos 20 sobre menos 4. Resposta 5. Ou seja, nesse caso, será depois de 5 dias. Certo? E no quesito B, ele diz, depois de quantos dias as vendas se reduziram a zero? O que quer dizer venda se reduzir ao zero? Que o Y se torne igual a zero. Por que essa venda se trata igual a zero? Porque o Y está realmente indicando essas vendas. Então, depois de quantos dias as vendas zeraram? Você, nesse caso, vai fazer o zero da função. Ou seja, vai substituir o y pelo valor zero. Tá aqui. Eu passei só o zero para o segundo membro, organizando a equação x ao quadrado menos 10x menos 75 igual a zero. Usei o delta, b ao quadrado menos 4ac, obtive o valor do delta 400. E x vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, raiz de 400 é 20. Então, 10 mais 20, 30 dividido por 2, 15 dias. E 10 menos 20 daria menos 10 dividido por 2, menos 5. Só que esse 5 negativo não satisfaz. Tá certo? O que satisfaz, no caso, é apenas o valor positivo. Tá beleza? Então, assim fechamos também. Mais um exercício. Espero que tenham tirado aí todas as dúvidas. E aí eu quero já me reportar aqui quanto à construção do gráfico, porque de fato a gente vai estar cobrando isso aqui. Então acompanhe. Como construir o gráfico de uma função? Função quadrática, óbvio, função de segundo grau. Segundo grau ou quadrática. Então, acompanhemos. Construir o gráfico de uma função quadrática no plano cartesiano não é tão simples como construir uma reta, que é o gráfico lá da função de primeiro grau que a gente já estudou. Na construção de uma parábola, é conveniente seguir um planejamento para se obter de forma precisa o gráfico que se quer. E aí, ele traz algumas orientações para nós. Vocês precisam ter isso aqui em mente. É calcular o vértice, que é o XV e o YV, que a gente acabou de trabalhar.
a fórmula do xv menos b sobre 2 vezes a. A fórmula do yv é esse x sendo substituído na equação, ou, se você preferir, fazer menos delta sobre 4a, sem problemas. Depois, organizar a tabela atribuindo a variável x alguns valores menores que xv e alguns valores maiores que yv. Atribuir valores é uma alternativa. Mas lembra do que a gente dizia lá na função de primeiro grau? Se você não quiser, não pretender atribuir valores para x, basta você encontrar o zero da função e marcar no plano cartesiano os pontos, se você optou pela atribuição de valores. Unir esses pontos e construir a parábola. Por exemplo, construir no plano cartesiano o gráfico da função x ao quadrado mais 2x menos 3, sendo x um número real qualquer. Tá? Primeira coisa que ele orientou você fazer. Faça o vértice da função. Menos b sobre 2 vezes a. Pega da função. Quem é o b? 2. Então, menos 2. Quem é o a? 1. Então, 2 vezes 1. Menos 2 dividido por 2, resposta menos 1. Substituindo esse xv na equação, perceba que ficou menos x ao quadrado, ou seja, menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes x, 2 vezes menos 1, menos 3. Você obteve o valor menos 4. Tá? Então, de cara, se você quiser já localizar o gráfico dessa função, você faz o seguinte. O xv, aqui ó, é o menos 1. O yv é o menos 4. Então, esse pontinho que uniu o xv ao yv vai estar indicando o vértice da função. Ponto de mínimo ou ponto de máximo? Ninguém diz nada, porque todo mundo está entendendo, né? É o ponto de mínimo. O vértice ficou para baixo. Se tivesse ficado para cima, seria ponto de máximo. Agora, esse gráfico, ele vai cortar o eixo x? Sim. Onde? Em que pontos? Você pode estar atribuindo valores para x, mas poderia estar encontrando o zero da função. Ou seja, dando para y o valor zero e descobrindo os valores de x. De cara, você estaria encontrando um delta positivo. Aí o que o delta tem a ver com essa expressão? Tudo. Gente, olha, o delta, quando é positivo, só vamos recordar. Quando o delta é positivo, a equação tinha quantas respostas? Quero ouvir. Delta positivo, a equação tinha quantas respostas? Quantas, Mateus? Delta positivo indica... Eita, o povo dormiu. Indica que a equação tem duas raízes. Então, é óbvio que o eixo x vai cortar exatamente nesse x1 e nesse x2. Então, Vieira, quer dizer que quando o delta der igual a zero, o eixo x vai cortar em um único ponto? Exatamente. Um único ponto. Ele seria mais ou menos assim. Ele seria um gráficozinho que pegava um único pontinho de x. E quer dizer que se o delta der negativo, não tem gráfico? Tem gráfico sim. Só não vai cortar o eixo das abscissas, o eixo x. Tranquilo? Mas a gente vai focar isso aqui melhor na próxima aula. O que eu vou ainda tratar aqui é, se eu atribuo valores para x, observe lá, atribuindo valores para x na expressão. O x ao quadrado, né? O menos 3 ao quadrado, 9, 2 vezes 3, 6, né?
2 vezes menos 3, menos 6 com menos 3, menos 9. Então, mais 9 com menos 9, y0. Você substitui o menos 2, o menos 1, 0 e 1. Sempre esses valores que gravitam em torno do zero. Porque aí você vai estar encontrando valores que se aproximam do eixo de cruzamento dos planos, x e y. Tá? Então, quando eu atribuí para x o valor 3, o valor de y que eu obtive foi 0. Então, um pontinho sobre o 3. Quando eu usei para x o valor menos 2, eu obtive para y o valor menos 3. Acompanhe aí, ó, o valor menos 3. Quando eu atribuo o valor menos 1 para o x da expressão, quando eu substituo lá o x por menos 1, eu encontro o valor menos 4. Então, menos 1 do eixo x com menos 4 do eixo y. Quando eu atribuí o valor 0 para x, eu encontrei o valor menos 3. Então, o pontinho fica sobre o menos 3. Quando eu atribuí o valor 1 positivo, eu encontrei o valor 0. Acompanhe aí. Então, o ponto vai ficar sobre o 1. O ponto no 0 só se fosse o par ordenado 0, 0. Depois que você faz a localização desses pontos, é só você traçar a linha curva que vai estar cortando todos esses pontos. Ok? Mas se você resolve a equação, estaria encontrando certamente o valor menos 3 e o valor 1. Vamos ver aqui um segundo exemplo. Ainda temos 6 minutinhos. Construir o gráfico da função y igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 5, sendo x um número real qualquer. Que foi que ele orientou, primeiramente, que você fizesse o xv e o yv. Menos b sobre 2 vezes a, não vou mais entrar em detalhe, resposta 2, substituindo yv menos 1. Então, 2 e menos 1. 2 do eixo x, acompanha aqui o gráfico, e menos 1 do eixo y. Professor, agora o gráfico não cortou o x. Por que será? Vamos calcular o delta aqui rapidinho, mentalmente. O delta dessa expressão, b ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes a vezes c. Então, menos por menos, mais por menos, menos. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5, 20. Então, 16 menos 20 daria quanto? Menos 4. Delta negativo. Comprova o que eu acabei de afirmar a vocês. Quando o delta é negativo, o eixo x não será cortado. Ou seja, a equação não tem solução. Tá bom? Eu acho que a próxima aula eu vou fazer gravada mesmo, porque a gente espera o povo interagir, ninguém pergunta nada, ninguém tira dúvida, todo mundo sabe de tudo, oh, coisa boa. Então, quando eu quero atribuir valores para x, eu posso estar encontrando o gráfico dessa função. E aqui, esse autor, ele atribuiu o valor 0, 1, 2, 3 e 4. E aí ele percebeu que esses valores, sim, é interessante que ele coloque também valores que sejam compreendidos entre os elementos aqui do YV e do XV. Mas é bom sempre que estejam ali nas proximidades do zero. Quer dizer, quando ele colocou no lugar desse x o valor 0, ele obteve menos 5. Acompanhe aí. 0, ele obteve menos 5. Então, pontinho no menos 5. Quando ele atribuiu o valor 1, ele obteve menos 2. 1, ele obteve menos 2. Quando ele atribuiu o valor 2, ele encontrou menos 1. Quando ele colocou o 3, ele obteve menos 2 também. E quando ele atribuiu o valor 4, ele obteve menos 5. Como é que eu vou saber esse gráfico? Gente, não tem erro. É só você unir os pontinhos. Ó, une os pontinhos
Já descobriu que o vértice é o ponto 2 e menos 1. Então, com cavidade aberta para baixo, o que é que explica? Se o A é negativo. Tá bom? E aqui tem mais um exemplo. Quando o delta dá zero, ó, perceba aqui, ó, B ao quadrado, 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes AVC, 4 vezes 4, 16. Menos 16 com mais 16, zero. Então, o vértice vai estar no XV, zero. E o eixo X vai cortar em um único ponto. Quem seria esse ponto? O zero da função. O XV, usando a formulazinha menos b sobre 2 vezes a, eu obtive 2. Substituindo na expressão, encontrei o YV0. 2 e 0. Atribuindo valores de 0 até 4 e depois unindo os pontos, olha como ficou o gráfico. Uma belezura. Não é? Teve um quarto exemplo. 2 minutinhos aí, um quarto exemplo. Repare esse quarto exemplo que o XV, menos B sobre 2 vezes A, a gente encontra menos 1. Substituindo na expressão, encontra o valor 4. Menos 1 do eixo X e 4 do eixo Y. Repare que a abertura da concavidade é também para baixo. O que é que explica isso? Já tinha falado. O fato de o coeficiente A ser negativo. Menos 1. Sempre que o coeficiente A for negativo, a parábola tem abertura para baixo. Eu poderia estar descobrindo esses pontos, menos 3 e 1, resolvendo a equação, atribuindo para y o valor 0. Mas posso também atribuir valores para x e representar os pares ordenados no plano cartesiano. Aí você me pergunta, e aí o que é que eu vou fazer na prova? Eu atribuo valores ou eu calculo o zero da função? Eu vou lhe deixar à vontade. Eu não vou dizer que existe um método mais certo ou mais importante que o outro. Não. Fique à vontade. Se você preferir atribuir valores para x, beleza. Ah, não, professor, eu prefiro encontrar os zeros da função, prefiro resolver a equação. Ótimo. Certamente, quando você fez o delta e através da fórmula resolutiva descobriu o x' menos 3 e o x 2' 1, então não tem erro. Você fez já o XV e o YV, então sabe que o vértice está lá em cima, então é só fazer a curvatura da parábola